Você conhece os elementos que descaracterizam o cristianismo? Você sabe como refutar esses elementos e essas heresias? Você sabe quais são as principais teorias progressistas e como combatê-las? Se você não sabe, vamos aprender agora na EBD. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, seja muito bem-vindo ao meu canal, você está na CAT, Academia Teológica Ensinos. Hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 3, que tem como tema o perigo do ensino progressista. Lembrando já de início, não tem nada a ver com o partido progressista que existe no nosso país, tá? Isso aqui é dentro do segmento religioso, ok? Apesar que tem algumas coisinhas desse segmento religioso que também se percebe que está em algumas pautas de alguns partidos, ok? Mas aqui especificamente está relacionado ao segmento religioso. Nós vamos aqui hoje, irmão, uma lição riquíssima, aproximadamente, tá? Se você gosta de estudo bíblico, então já papel, caneta na mão. Eu estava fazendo aqui uma contagem de textos bíblicos nesta lição. Tem aí mais de 60 textos bíblicos, mais de 60 versículos esta lição. Tá? Então é uma riqueza e é como eu digo, quem estuda uma lição bem estudada equivale a ler um livro por semana. Né? Porque existem muitos livros pequenos em livrarias por aí, no Brasil afora, e são temas pequenos, são curtos. E nós sabemos que o brasileiro não tem a cultura da leitura. Então se você ler os slides, estudar esta lição, equivale, estou falando sério, isso aqui já é resultado de pesquisa, equivale a você ler um livro por semana. Lembrando que quem exercita a mente através da leitura evita o mal de Alzheimer. Isso já foi provado também cientificamente. Então leia. E hoje nós vamos ler bastante aqui e ver os textos da lição de número 3, o perigo do ensino progressista. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção nas minhas explicações, porque ela é uma lição de cunho bem sociológico e filosófico. Tá? Então, tem 3 aqui correntes de ensino. Tem a corrente do ensino histórico, que nós vamos ver aqui, filosófico e sociológico. Tá? Sem contar, claro, que sempre a base é o ensino teológico, né? Mas tem bastante informação histórica, bastante informação sociológica e bastante informação filosófica. Então redobre a tua atenção para que você aprenda. Pastor Rodrigo, esse tipo de lição é ruim para mim, eu gosto mais das coisas simples do Evangelho. Irmãos, eu entendo, porém, se faz necessário, diante das ameaças, e o tema do trimestre é esse, as ameaças heréticas que nós temos em abundância nos dias de hoje, então nós temos que conhecer. E aí se faz necessário ver esse tipo de assunto, conhecer estas seitas, estas heresias, esses segmentos religiosos que têm uma aparência de piedade, porém precisa de discernimento para que possamos realmente saber o que vem de Deus e o que não vem, o que confere com a Bíblia e o que não confere, ok? Texto áudio, 2 Timóteo 3:1. Se você já gostou dessa introdução, se inscreva no meu canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Tá? Toda semana tem estudos riquíssimos aqui. E se você gosta de leitura, te aconselho, estude a lição, que equivale a ler um livro por semana. Já deixa o teu ok nesse vídeo, me ajuda, viu? A Bíblia diz que o bem que a gente sabe que deve fazer e não faz, comete uma falta diante de Deus, que a Bíblia até fala comete pecado. Então sempre ajude os irmãos na internet que têm seus canais no YouTube, né, seus canais no YouTube, ajude, se inscreva, deixe o like, porque isso nos ajuda, principalmente quem vive do ensino da palavra, como eu, pastor Rodrigo e tantos outros irmãos, que eu sou um apoiador, eu sou inscrito em vários canais para apoiar os irmãos, para ajudar. Então, se inscreva no canal, deixa o teu like positivo e compartilhe esta lição. Verdade, o texto áureo está lá em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Trabalhosos para todos
seja ímpio ou seja servo de Deus. Os ímpios pela angústia do pecado e os servos de Deus pelas injustiças que presenciam, porque nós conhecemos a vontade do Senhor e é muita afronta, muita injustiça e existe uma rebelião declarada por parte do inimigo das nossas almas contra a Igreja de Cristo. Verdade prática, os ensinos progressistas, nós vamos aprender, talvez essa lição seja uma lição muito nova para muita gente. Talvez muitos nunca ouviram falar destes ensinos, então redobre a tua atenção. Principalmente você que é professor, tá? Para você entender bem a lição e ensinar com propriedade no domingo. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por meio, aliás, por dentro, tá? Buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. É aqui que é perigoso, né? Tem até uma aparência boa, tentar resolver as causas sociais, mas desconstruir a fé genuína ensinada por meio da palavra de Deus. Então é muito perigoso. Vamos para frente? Leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Você pode baixar o slide para ler com os irmãos na mesma versão. Objetivos da lição. Aqui, irmãos, eu aconselho a você decorar os objetivos da lição. Quando você aprende, entende bem os objetivos da lição, você tem aí 90% de domínio do assunto que será ensinado. E quando você domina um assunto, você transmite credibilidade para quem te ouve. As pessoas gostam de ouvir quem tem domínio de assunto. Então, primeiro objetivo, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Quais são esses elementos que tentam descaracterizar, destruir o cristianismo bíblico? 2. Explicar as principais teorias progressistas. E 3. Aplicar elementos que refutam os ensinos progressistas. Então, isso aqui é todo o conteúdo da lição, né? A síntese. Questionário, método tempestade cerebral. Primeira pergunta, para que o apóstolo Paulo alerta? Para quê? Faça essa pergunta para os alunos, eles vão pesquisar as respostas. No final da lição, vocês respondem todos juntos. 2. O que o ensino progressista representa? 3. O que o ensino progressista enfatiza? 4. O que é indispensável na refutação do ensino progressista? E 5. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a quê? Então, faz as perguntas no início da lição, todos os alunos ficarão atentos em toda a aula e no final todos respondem. Introdução. Nesta lição, aprenderemos o que é o ensino progressista e suas ameaças. Esse movimento ensina que a Bíblia contém muitos erros. Então, quando você vê aí segmentos dizendo que a Bíblia contém muito erro, já é uma raiz de ensino progressista. Esse movimento ensina que a Bíblia contém muitos erros, que Deus não é soberano, olha que absurdo, e que o sobrenatural é um mito. Então, quando você vê pessoas dizendo que a história de Jó é um mito, né? O Mar Vermelho é um mito, o dilúvio é um mito, né? Anjos, coisas sobrenaturais, possessões, demônios, tudo é mito, tudo que vem do sobrenatural, que a Bíblia fala, é mito, é conto, né? Principalmente mito, que é uma história inventada, né? Então, esse movimento diz que tem muito mito na Bíblia. E eles ainda ensinam que deve ser ensinado, eles não dizem que é para não ensinar toda a Bíblia. E aqui que é o perigo, irmãos, tem uma aparência de piedade. Lá na conclusão eu comento isso. Uma aparência de piedade, tem que ter discernimento. Até no final vou ensinar a dinâmica para você pegar uma caixinha ali, colocar todos os elementos desse segmento do cristianismo progressista e essas teorias antibíblicas, para que os alunos depois tirem, né, os papeizinhos ali e saibam identificar qual a vertente progressista é aquele elemento, ok? Vai ser bem bacana. Conheceremos estas heresias e como se proteger desses perigos. Então é disso que a lição vai tratar. Primeira parte da lição, a descaracterização
do cristianismo. Primeiro tópico, a deteriorização moral. Letra A, B, C. Olha só, vivemos o cumprimento da profecia de Paulo em relação aos últimos dias e os tempos difíceis. Exatamente agora está se cumprindo o que Paulo falou. Confere lá 2 Timóteo 3:1. Vejamos as causas da deteriorização moral nos dias atuais. Vamos ver as causas? Letra A. O enfraquecimento da doutrina bíblica. Então, o enfraquecimento da doutrina bíblica está causando a deteriorização moral. Começar desde a Idade Média, né? Que a igreja teve, eu costumo dizer, teve a faca e o queijo na mão para evangelizar o mundo e fazer muitos discípulos, não ensinaram corretamente, e aí o enfraquecimento da doutrina bíblica causou uma deteriorização moral, e isso só aumenta. Então, feliz a igreja que não esmurece no ensino da palavra, não deixa enfraquecer o ensino da palavra. Letra B, o relativismo. O que é o relativismo? Lembrando que o enfraquecimento da doutrina bíblica, confere lá 2 Timóteo 4:3. Letra B, o relativismo. O que é o relativismo? O relativismo são pessoas que dizem que não existe uma verdade única. Tanto no universo como na religião, não existe uma verdade única. Tudo é relativo. E se para eles, já que não existe verdade única, Jesus é relativo, Deus é relativo, a igreja é relativo, e não existe uma só verdade no universo. Então, isso está aumentando. Mas confere lá para refutar, tá? Os textos que eu trago aqui já é para refutar, ok? Confere 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Letra C, o crescimento do pecado. Cada vez mais a iniquidade aumenta. Então, tudo isso deterioriza a moral. O que seria a moral? São os valores, os princípios éticos do reino de Deus. Tá? Confere lá Mateus 24:12, né? Por se multiplicar a iniquidade. Então, o amor de muitos, inclusive muitas pessoas que se dizem cristãs, vão esfriar se não manter o exercício de fé que realmente faz com que a pessoa esteja saudável diante de Deus, ok? Diante de tudo isso, a igreja precisa viver e lutar pela santidade ao Senhor. Confere lá 1 Pedro 3:15. Então, a deteriorização moral está acontecendo pelo enfraquecimento da doutrina bíblica, pelo relativismo, o crescimento do pecado. Tudo isso está fazendo com que as pessoas abandonem os princípios éticos da palavra de Deus. Tópico 2. Isso tudo aqui é a questão do cristianismo, da visão progressista, né? Os progressistas apoiam isso, lamentavelmente. A erosão da ortodoxia, tá? Anote aí, letra A, B e C. O movimento progressista procura destruir o ensinamento correto da Bíblia. Vejamos, letra A. Para eles, o texto bíblico é um mero registro religioso antigo. Só isso. É um livro de história antigo. Mas confere lá que a Bíblia já advertia sobre essa visão. Confere lá Romanos 2:8. Letra B. A autoridade bíblica é rejeitada. Esse movimento rejeita a Bíblia como autoridade máxima de regra e fé. Eles rejeitam. Mas confere lá Romanos 1:30, para você ver que a Bíblia já orienta sobre essas pessoas. Letra C. A cultura moderna, o entretenimento e a ambição prazerosa torna-se prioridade para esse movimento. Então, vou repetir. A cultura moderna, eles amam a modernidade, a ciência, o materialismo, o entretenimento e também a ambição prazerosa torna-se prioridade para esse movimento. Ou seja, reino de Deus, nada. Esperança das promessas futuras, nada. É o aqui e o agora. Confere lá 2 Timóteo 3:4. Diante disso, a igreja precisa defender a verdade bíblica e anunciá-la aos ouvidos das almas. É uma grande afronta, porém a igreja não pode baixar a guarda, ela tem que avançar. Lembra, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Isso significa que
Diante da igreja, o inferno vai tentar colocar barreiras, portas, para que a igreja não avance. Mas a igreja não recua, ela avança e as portas do inferno não prevalecem. Se abre e o evangelho passa. Tem que passar, vai passar. Até tem uma mensagem que eu prego, né, sobre Eliseu, que Eliseu ele pega, quando ele sai revestido, o tema da mensagem é porção dobrada, quando ele sai revestido, surge 3 obstáculos diante dele. E Eliseu, ele representa o povo da época da graça, o povo do Novo Testamento, porque Elias representa o poder de Deus no Antigo Testamento, e que era um poder limitado, por isso que Elias ele até fez 7 grandes milagres, Eliseu fez o dobro, fez 14. E é por isso que Eliseu pede porção dobrada. E aí isso aponta para o Novo Testamento. Então aponta para a igreja. E quando ele sai, que ele representa o povo de Deus no Novo Testamento, ele encontra 3 obstáculos. E um dos obstáculos, o primeiro, foi o Jordão. E o Jordão, águas, representam multidões. Então quando ele coloca onde está o Deus de Elias, ele está dizendo que ele acreditava, né, no poder de Deus. E aí ele taca a capa na água e o Jordão se abre. E isso a Bíblia está ensinando que nada para a marcha da igreja. E ele passou. Então qualquer obstáculo a igreja vai transpor. Confere lá 2 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 5. Vamos para frente? 3. A corrupção da fé. A fé está sendo corrompida, pastor Rodrigo? Está. Muitos do movimento progressista se dizem cristãos, olha só, mas apoiam as causas que a genuína doutrina condena. Tais como, vamos lá, letra A, B, C, D e E. Vamos ver o que a Bíblia condena, que eles apoiam. Letra A prostituição, confere lá Hebreus 13, 4. Letra B, ideologia de gênero, Romanos 1, 27. Letra C, as drogas. Tudo isso aqui, irmãos, são textos que refutam, tá? Aqui a visão progressista e a condenação da Bíblia sobre essa visão. Então, anote aí. Os irmãos me perdoem que eu estava com problema de gripe, né? E aí fiquei um pouco rouco e a minha garganta às vezes dá uma enroscada. Aqui é assim, né? A gente tá gravando aí. Eu até falei com o Cláudio ali, não precisa editar não. Os irmãos têm que ver que a gente é humano, né? Vamos lá. A prostituição, eles apoiam, a igreja reprova. Hebreus 13, 4. Ideologia de gênero, Romanos 1, 27. As drogas, tá? 1 Coríntios 3 e 17. O aborto, Êxodo 20 e 13. O relativismo moral, Salmos 53 e 1. Então, os verdadeiros discípulos de Cristo devem permanecer na verdade bíblica e na santidade. Jamais apoiar estas causas que eles estão querendo apoiar, né? São situações, são práticas, prostituição, ideologia de gênero, drogas, aborto, relativismo. Então, eles tentam apoiar. Porém, a igreja não pode jamais apoiar. Confere lá Tiago 4 e 4, um versículo quase não lido na Bíblia. Tiago 4 e 4. Olha o que diz o texto. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que se constitui amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Isso aqui é muito sério, irmãos. Então, a corrupção da fé está acontecendo por parte desse movimento, porém a igreja tem que conhecer o que a Bíblia fala acerca desse movimento e reprovar. Vamos lá. Visão geral da primeira parte. A deterioração moral, a erosão da ortodoxia e a corrupção da fé são elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Tá? Então isso aqui você pode, até já vou ensinando aqui acerca da dinâmica. Você vai pegar uma caixinha, tá?
principalmente a visão geral que vai mostrar isso. Então você coloca ali os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico. Daí você coloca lá deterioração moral, erosão da ortodoxia, corrupção da fé. Escreve em papeizinho e dobra. Aí você vai fazer os alunos depois pegar, ler e dizer, isso aqui representa o quê? Aí ele vai dizer, representa a descaracterização do cristianismo bíblico, ok? E se ele acertar, você vai dar uma bala, vai dar um bis, né? Uma lembrancinha, alguma coisa assim, tá? Por que essa dinâmica? Porque tem que ficar bem gravado dentro dos alunos estas ameaças. Vamos para frente? Segunda parte. Teorias progressistas. Aqui eu trouxe, irmãos, a origem desse movimento. A lição, ela muito pouco falou sobre isso. Mas é importante você entender para não ficar perdido em relação ao que é isso. Vamos lá. Redobre a tua atenção aí. Vejamos como surgiu o movimento do cristianismo progressista. Letra A. Depois que o mundo foi influenciado pelo movimento filosófico e científico do iluminismo, lá entre o século XVII e XVIII, surgiram pessoas como René Descartes e Isaac Newton, que influenciaram as demais gerações a valorizarem mais as questões naturais e científicas do que a fé e a religião. Então começa lá no século XVII. Estes homens aqui, Isaac Newton, René Descartes, foram grandes influenciadores a fazer com que as gerações futuras valorizassem a ciência, valorizassem as causas naturais e desprezassem a fé e a religião. E aí começa a aumentar esse movimento. Vamos para frente. Letra B. Devido ao iluminismo, no final do século XIX já, e início do século XX, surgiu o movimento cristianismo progressista, onde a fé não é centralizada apenas na Bíblia e em Jesus, mas também na experiência humana, na razão e na ciência. Tá? Então, já no final do século XIX, início do século XX, surge o cristianismo progressista. Isso aqui surgiu com força, irmão, na Europa, principalmente na Alemanha, tá? E eles começaram a dizer que o cristianismo, a fé, não era centralizada só na Bíblia ou só em Jesus, mas também na experiência humana, na razão e na ciência. Letra C. O movimento é caracterizado pela vontade de questionar a tradição cristã. Esse movimento questiona a tradição cristã. Né? Eles não gostam de tradição. O próprio apóstolo Paulo pede, não deixais, não abandones as tradições que de nós recebestes. Paulo ensina isso para a igreja de Tessalônica. Não deixe as tradições. Né? Como diz a Bíblia, não remova os marcos antigos. E que tradição seria essa, pastor Rodrigo? A pureza, a santidade, a piedade, a humildade, a bondade, a verdade, a obediência, crer num único Deus, crer em uma única regra de fé. Eles não querem isso. Tá? Depois tem um slide aqui com um pensamento, irmãos, que é fantástico. Tá? Fique comigo, não saia do vídeo que eu vou ler para vocês. Então, o movimento é caracterizado pela vontade de questionar a tradição bíblica, a aceitação, a diversidade humana. Eles querem que todo mundo aceite a diversidade humana em todos os gêneros, e também a justiça social. Eles buscam muito a justiça social. A lição passada eu ensinei, né, que eles valorizam demais a questão de se preocupar com as consequências, mas ignora a causa, porque os problemas sociais é resultado do pecado pessoal de cada pessoa. Então, a causa eles ignoram. Então, a justiça social, eles se preocupam muito com as questões das minorias e também o cuidado com os pobres. É aqui onde tem uma aparência de piedade, mas eles negam a eficácia. Como assim? Mais à frente eu vou explicar. Cuidado com os pobres, a administração ambiental, eles se preocupam também, né, com o meio ambiente, e a defesa das causas feministas. Então, são pautas desse movimento do cristianismo progressista. Tá? Mas confere lá 1 Timóteo 4:2, que você já vai ver a origem de tudo isso aqui, ok?
Vamos para frente. 2. Segunda parte, as teorias progressistas. Vamos entrar mais a fundo nessas teorias. Vejamos como são os ensinos progressistas. Aqui tem bastante, tá? Letra A, B, C, D, E e F, ok? Pastor Rodrigo, os slides ficaram ótimos. Você pode baixar por apenas R$ 4,00 por semana. É um preço irrisório. Você faz o plano trimestral e recebe durante 3 meses aí. Você pode parcelar em 7 parcelinhas, acho que dá uns R$ 7,00 e pouquinho, é muito em conta. Baixa esse slide e você vai ver. Olha só, as teorias pregam o liberalismo teológico. O que é isso? A negação da autoridade plena da Bíblia. Eles dizem que a Bíblia não é autoridade plena, não é autoridade máxima. Mas confere lá agora, irmãos, eu vou colocar aqui a visão progressista, do cristianismo progressista, essa teoria, e a refutação bíblica, já para você ver que a Bíblia condena isso, ok? Então, confere lá 2 Tessalonicenses 3 e 14. Então, eles pregam o liberalismo teológico ou a negação da autoridade plena da Bíblia. Confere lá, 2 Tessalonicenses 3 e 14. Letra B. Ensinam a repudiar a inspiração e a inerrância da Bíblia. Mas confere lá 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Letra C. Pregam o antropocentrismo ou o homem centro de tudo. Mas veja o que a Bíblia fala em Romanos 1 e 25. Letra D. Anulam a gravidade do pecado. Mas veja o que Isaías coloca lá em Isaías 5, versículo 20. Lembra lá que muitos iriam chamar o mal de bem? Então, eles anulam a gravidade do pecado. Letra E. Ensinam que a Bíblia deve ser reinterpretada. E está crescendo esse movimento. Mas confere lá 2 Pedro 2 e 1. Letra F. Ensinam que a salvação pode ocorrer pelas obras sociais. Mas veja lá o que Paulo fala em Efésios 2 e 9. Então aqui está as teorias progressistas, ok? Vamos para frente. Tópico 2, o teísmo aberto. O que é isso, pastor Rodrigo? Vamos lá. Letra A, B e C. Primeiramente, o teísmo aberto não é uma religião, tá? É só uma vertente filosófica desse movimento. Primeiramente, o teísmo aberto não é uma religião, mas sim um conceito filosófico que acredita em vários deuses, tá? Então, esse movimento não acredita num único Deus. Confere lá Isaías 45 e 6, que aqui a Bíblia já refuta, tá? E essa é a maneira que Deus me deu para ensinar, irmãos. Sempre com uma base bíblica já para fazer a refutação ou mostrar com mais clareza essa realidade. Letra B. Entre os enoteístas, para quem não sabe o que é enoteísta, existem 3 grupos de pessoas que se relacionam emocionalmente, espiritualmente com o mundo espiritual, com divindades. Tem o monoteísmo, que acredita que existe só um Deus no universo, e na verdade só existe mesmo. Existe o politeísmo, que acreditam em vários deuses. Né? Só na Índia tem 330 milhões de deuses catalogados. Deve ter muito mais. E existe o enoteísmo, onde tem pessoas que acreditam que existe uma divindade maior, mas existem, suprema, né? Mas existem divindades menores. Então estas pessoas, o cristianismo progressista, eles acreditam em Deus, mas acreditam também e sabem que Deus, né, é o Todo-Poderoso, aliás, é a divindade suprema, mas eles acreditam também que existem deuses menores, forças do universo, etc. Então, esse segmento chama-se enoteísmo, ok? E eles são enoteístas. Entre os enoteístas, acredita-se que Deus é limitado. Mesmo sabendo que Deus existe um ser supremo, mas é limitado. Como assim? Não conhece totalmente o futuro e não tem controle total do universo e nem sobre a vida humana. Na visão deles, não. Deus não está nem aí com muitas coisas, não se mete, não faz nada, não altera, não tem domínio e está alheio a muita coisa. E não, irmãos, Deus não está alheio a nada. Confere lá Gênesis 17:1.
Quando a Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso, ele tem domínio de tudo e está sim observando tudo, não está alheio. Porém, para esse segmento, que a maioria deles são enoteístas, eles dizem que Deus está alheio a muita coisa e é limitado. Letra C. Não acreditam no que a Bíblia ensina sobre a queda da humanidade, eles não creem. Inclusive, já evangelizei algumas pessoas que falaram para mim, isso não é verdade. Não acreditam na doutrina da provisão divina, não acreditam que Deus criou tudo e sustenta todas as coisas, não acreditam. E também não acreditam na presença do mal no mundo. Não acredito. Confere lá a refutação, o que a Bíblia fala sobre eles. Romanos 3:23, Hebreus 1:3 e 1 João 5:19. Como eu disse, é uma lição que tem mais de 60 textos bíblicos para você pesquisar sobre este assunto. Por isso que eu digo que é um livro por semana se você ler e estudar esses slides. Vamos lá. 3. O que é a teologia da demitologização? Isso aqui é um trava-língua, né? Isso aqui é bom para fazer os alunos, né? Às vezes eu brinco com os meus alunos na escola presencial e também no online para a gente fazer aí teste de dicção, né? Os trava-línguas. Isso aqui, eu até não usei essa palavra aqui, demitologização. É igual aquela que fala, né? O que é original não se desoriginaliza, porque se desoriginalizando o que não pode se desoriginalizar, deixará de ser original o que era originalissimamente original. Então, essa palavra trava a língua. Vamos lá. Letra A, B e C. Em 1958, o teólogo alemão Rudolf Karl Bultmann, ele propôs um programa de demitologização, onde ele acreditava que a Bíblia continha muitos mitos e as passagens contendo assuntos sobrenaturais não deveriam ser ensinadas. Olha só, veja a refutação lá, Efésios 4:14. Letra B. Assuntos acerca do céu, inferno, tentação, demônios, possessão demoníaca, nascimento virginal e a vinda de Cristo são vistos como mito e não verdade. Então, esse Bultmann, esse alemão, lá em 1958, ele criou essas teorias. Na verdade, ele escreveu vários livros, antes ainda de 1958, falando do Novo Testamento e os mitos, Jesus e os mitos, e assim por diante. Então, confere lá 2 Timóteo 4:4 para refutar essa visão. Letra C. Dos mais de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, somente aproximadamente 900 ou pouco mais de 900 milhões de pessoas acreditam na inspiração plena da Bíblia, tá? Confere lá Mateus 7:13. O que, pastor Rodrigo, Irmãos, existe o movimento dos protestantes na face da terra. Na verdade, esse termo protestante não fomos nós que se autodenominamos dessa forma. Quando Martim Lutero, lá no século XVI, ele promoveu a reforma, ele foi acusado pelos católicos de protestar contra a igreja. E aí surgiu a expressão protestantes. Ok, hoje nós falamos, não tem problema nenhum. Existe aproximadamente pouco mais de 900 milhões de protestantes no mundo. E são os protestantes, a grande maioria dos protestantes, que acreditam na inspiração plena da Bíblia. Porque o restante, irmãos, os árabes, né, com o islamismo que passa de 1 bilhão, eles não acreditam, tem o Alcorão, a regra de fé deles é o que Muhammad al-Abdu recitou para eles, né, que recebeu de um anjo, né, a citação, Corão, quer dizer citação, e aí várias vezes o anjo citou para eles, submetam-se, Islã, submetam-se, Islã quer dizer submetam-se, né? E daí então tem as surras, eu até tenho um Alcorão aqui,
que um irmão que era pastor evangélico e se converteu ao Islã, né? E tentou me evangelizar com o nobre Alcorão. Tudo bem. Mas, vamos lá. O que acontece? Os islâmicos, né, os muçulmanos. Na verdade, islâmico é uma coisa, muçulmano é outra coisa. Tá? Por exemplo, os árabes que são islâmicos aqui no Brasil não pode dizer que são muçulmanos. Por quê? Porque muçulmano é um sistema político, onde a religião está inserida na política, tá? E o Estado não é laico. Então, por exemplo, eu estive em países da Arábia, estive em Abu Dhabi, Dubai, Catar, Jordânia. Então lá realmente são muçulmanos, porque o sistema político é religioso. A nação é religiosa, as leis são baseadas na religião, isso significa ser muçulmano. Então aqui tem islâmicos no Brasil, eles não dizem que são muçulmanos, porque o sistema político brasileiro não é religioso. Mas, então, todos os demais segmentos, o hinduísmo, o budismo, né, os judeus não acreditam no Novo Testamento, só tem o Antigo. Resumindo, só os protestantes acreditam na Bíblia como ela é hoje, Antigo, Novo Testamento. Então, tem mais de 7 bilhões de seres humanos que não acreditam na Bíblia, irmãos. Nós estamos nadando contra a correnteza, não pense você que nós somos a maioria. Se engana quem pensa assim. Nós somos a minoria. Isso sem contar que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com pastores, foi ouvido mais de 10 mil pastores, a grande maioria batistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos. Teve mais um segmento, não lembro agora, e 60%, 70% deles não acreditam, são evangélicos, protestantes, e não acreditam na inspiração plena da Bíblia, não acreditam que a Bíblia, eles dizem que a Bíblia contém muitos erros dos seres humanos, que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Entre os próprios protestantes tem muitos pastores que não acreditam na inspiração plena da Bíblia. Então, olha, se trocar por miúdo 900 milhões ainda tem muito, tá? Ainda tem muito. Talvez seja bem menos esse número que acredita plenamente que todas as mais de 3 milhões de letras que existem na Bíblia são inspiração divina e autoridade máxima para a nossa vida. Não há contradição na Bíblia e nós temos que crer dessa forma. Vamos para frente, visão geral. As teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia. Aqui é outra, para você pegar essas teorias e fazer a dinâmica no final da aula lá. Tá? Pega lá, desconstrução da Bíblia, teísmo aberto, teologia liberal. Então isso aqui faz parte das teorias progressistas, para os alunos saberem identificar, ok? Então as teorias progressistas passam pela desconstrução da Bíblia, pelo teísmo aberto e pela teologia liberal. Terceira parte, refutando o ensino progressista. Primeiro tópico, reafirmando a autoridade bíblica. Letra A e letra B. Olha só, irmãos. Para que a genuína Igreja de Cristo possa resistir e refutar as falsas doutrinas progressistas, é fundamental defender, primeiro, a autoridade da Bíblia como única regra de fé e prática infalível e imutável. Então, regra número 1 para a genuína Igreja de Cristo, defender a inspiração plena da Bíblia, tá? Como autoridade máxima, regra de fé e prática infalível e imutável. Confere lá Judas 1 e 3. Nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E essa fé é fé na palavra de Deus, na pessoa do Espírito, que nos revela, que faz testificar no nosso coração essa verdade, como diz a Bíblia, vós tendes a unção dos santos e entende bem tudo, conhece bem tudo. Tá? Então o espiritual vai discernir e o carnal não vai entender. Letra B. A igreja precisa reafirmar os pilares doutrinal da nossa fé, estabelecidos por teólogos do século XX,
baseados nos fundamentos da Reforma Protestante, que iniciou em 31 de outubro de 1517, através de Martim Lutero. Confere lá João 8,31. Nós temos que permanecer nas palavras de Cristo e não abandoná-las. Tá? Não podemos abandonar. Vamos para frente. Ensinando, só lembrando aqui, irmãos, que aqui, no tópico primeiro aqui, em relação a estar baseado nos fundamentos, você vai ler na lição ali as 5 solas, né? O sola scriptura. Na verdade, esse estudo das 5 solas, ele surgiu já no século XX, porque teólogos do século XX, inclusive na grande reunião que teve lá em Cambridge, nos Estados Unidos, eles fizeram ali as 5 solas, porque detectaram que Martim Lutero, com a Reforma, eles acreditavam exatamente nisso. Então essas 5 solas não foi Martim Lutero que elaborou esses termos, tá? Esses termos, a organização, né? Só a Escritura, só a fé, somente Deus, a Ele a glória, são 5 somente, né? Somente isso, somente a fé, somente a Escritura, sola é somente, é uma expressão latina, né? Sola Scriptura, é somente a Escritura. Tá? Se você pesquisar na internet, você vai ver ali a história das 5 solas. Tá? Então, são teólogos do século XX que organizaram isso, tá? Principalmente num concílio que teve nos Estados Unidos no início do século XX. Então, eles identificaram que nós não podemos abandonar a mesma fé, somente Cristo, somente a fé em Cristo, somente a Bíblia, as Escrituras, a Deus toda a glória, e assim, não podemos mudar. Só que o segmento progressista, cristianismo liberal, eles querem mudar isso. Não é só Jesus, não é só a Bíblia, não tem só um Deus, é tudo ao contrário. Vamos para frente. Ensinando as doutrinas bíblicas. Letra A, letra B. Olha só. Dos vários mandamentos que Cristo deixou, existem 2 muito importantes que são: primeiro, pregue o evangelho a toda criatura, tá? Conforme Marcos 16:15, deixa eu só... Isso, Marcos 16:15, Mateus 28:19 e Atos 1:8. Então, anuncie a todos. Segundo, faça discípulos, conforme Mateus 28:20 e João 21:15. Então, são 2 grandes mandamentos, não foram pedidos. Tá? Eu até coloco no slide aqui do lado, o ide de Jesus não é um chamado, não é um convite, é uma ordem. Então, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos, tá? E ganhar e mantê-los. Essa é a missão da igreja. Letra B. A responsabilidade de ensinar a palavra de Deus gera a transformação da velha natureza. O que acontece, pastor, se a igreja ensinar a palavra, pregar, ensinar, discipular? O que acontece? Gera a transformação da velha natureza, a formação do bom caráter e o crescimento saudável da igreja. Isso significa que nós precisamos priorizar o ensino bíblico, o ensino da palavra. A igreja tem que trabalhar para ter... o que o apóstolo Pedro falou no início da igreja primitiva. Pedro disse: nós iremos perseverar no ministério da palavra. Tá? Eu costumo dizer, irmãos, a oração e a palavra de Deus é como as asas de um pássaro, não tem uma melhor que a outra, as 2 são importantes. Só que ministério, irmãos, Pedro disse que é a palavra. Pedro não chamou a oração de ministério. Tem gente que diz: eu tenho o ministério da oração. Não, ele ora mais porque talvez tenha um dom ministerial que nem ele sabe qual é. Oração não é ministério, oração é dever de todos. Tá? Agora, a palavra de Deus é um trabalho que não pode ser negligenciado. O ensino da palavra. O ensino da palavra é ministério. Confere lá que Pedro fala no início de Atos dos Apóstolos. Pedro diz: nós vamos perseverar no ministério da palavra e na oração. Então ele não denomina a oração como ministério. Repito, tem pessoas... pastor, mas como é que tem pessoas que oram muito? Não é ministério? Ela ora muito porque ela tem ou um dom do Espírito,
que faz ela orar bastante, ou ela tem um dom ministerial de Cristo. É por causa dos dons que ela tem que faz ela orar bastante. Mas a oração não é ministério, a oração é dever. E sabe, irmão, se a Bíblia colocasse oração como ministério, as pessoas já não gostam de orar, irmãos. Seria muito fácil dizer, eu não oro porque eu não tenho esse ministério. Então a Bíblia já não deixou como ministério. Oração é dever. Dialogar com Deus é dever. Buscar ter relacionamento íntimo com Deus é dever de todos que dizem amar a Deus sobre todas as coisas. Então, irmãos, o que eu estou querendo dizer? Não podemos negligenciar o ensino da palavra. Tem que ter, e isso significa o quê, pastor Rodrigo? Gosto de ser bem direto. A igreja tem que ter reuniões de estudo bíblico. Igreja que não tem reunião, culto de ensino, escola bíblica dominical, o ensino sistemático da palavra, cursos teológicos, a igreja que não tem, ela está negligenciando, ela está em falta com esse ministério, com esse trabalho que Pedro diz, nós temos que perseverar nisso. O ministério da palavra. Então, irmãos, precisamos continuar firmes, reunindo o rebanho e ensinando a Bíblia, para fortalecer, para que ocorra o quê, pastor Rodrigo? Para que haja uma transformação na velha natureza, para que haja a formação do bom caráter e que haja o crescimento saudável da igreja, porque muitas igrejas não estão crescendo, estão inchando, tá? E a saída, né? Não tem ensino, não tem raiz. Então, é um fluxo, né? Tem muitas igrejas por aí que se transformaram em centros comerciais. Os crentes só passam por ali e vão embora, não ficam. Eu acho lindo, irmão, você chegar numa igreja, fui pregar agora há poucos dias numa igreja, e eu perguntei pro porteiro, quantos anos o senhor tem de fé e congrega aqui nessa congregação? Ele falou para mim, 60 anos de fé, irmão, aqui na mesma igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Veja qual o ministério por aí, né, afora, que tem uma pessoa firmada, assim, com 60 anos de fé ali, sem tomar uma disciplina. Então, louvo a Deus que tem muitos remanescentes por aí, mas o que é isso? Resultado da igreja sempre reunir o rebanho e não negligenciar no ensino da palavra de Deus. Eu conheço um amigo meu, tem um amigo meu que na pandemia ele disse, pastor, a minha igreja fechou. Fechou. Os crentes pararam de devolver dízimo, pararam de ofertar e fechou. E na tua igreja, pastor? Eu disse, olha, irmão, eu lamento por isso, né? E nós não somos melhor que ninguém. Mas aí é que está o resultado de uma igreja ser doutrinada, ser ensinada. Mesmo com a pandemia, aqui na nossa cidade a igreja fechou, não podia ter culto, os cristãos guardavam as ofertas de cada... Eu fui irmãos, que eu levo ceia até hoje na casa dos idosos, mas recolhi várias casas. Os irmãos, olha, pastor, eu não ia no culto, mas eu guardava a oferta do culto. Crente maduro, crente espiritual, crente ensinado, que sabe que a responsabilidade da manutenção da obra de Deus é dos cristãos. A igreja não ficou a cargo dos órgãos públicos, dos políticos, para ser sustentada. Isso é responsabilidade dos cristãos, mas dos cristãos maduros que são ensinados. Aí, muitos cristãos sem ensino, sem base, sem maturidade, com a pandemia ali, não vou nos cultos, não tem por que ajudar a igreja, não tem por que devolver dízimo, não tem por que ofertar. Teve vários ministérios que fecharam. E eu sou testemunha, um amigo meu falou para mim, a minha igreja fechou. E eu disse, olha, eu lamento por isso, mas em contrapartida, crentes maduros, que sempre teve ensino, não, olha, irmãos, para a glória de Deus, as entradas baixaram muito pouco, muito pouco. Então, os crentes guardando ali, que isso é resultado de ter ensino da palavra de Deus. 3, enfatizando a santificação. Irmãos, uma das doutrinas mais prazerosas da Bíblia, reconfortantes, que gera segurança, é a doutrina da santificação. Por quê? Tem gente que não sabe ensinar sobre a santificação, e aí faz as pessoas pensar que é um fardo a santificação, é uma coisa que escraviza, é uma coisa que assusta, e não. Vamos entender algo lindo da santificação, que talvez você nunca viu por esse prisma? Vamos lá. Enfatizando a santificação, letra A, B, C e D. A regeneração, irmãos, tira o cristão do mundo. E a santificação
tira o mundo do cristão. E o mundo assusta, o mundo judia, o mundo maltrata. Então a santificação, ela limpa e ajuda a fazer com que o cristão se sinta mais seguro, mais saudável. Confere lá Hebreus 12, 14, 2 aos Coríntios 5 e 17. Então, letra A, tá? A regeneração, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo nos regenera, tá? Nos justifica imediatamente, nos perdoa para a condenação eterna e nos regenera. A justificação e a regeneração é imediato. Mas a gente sai do mundo, porém o mundo tem que sair de nós. E aí é onde entra a santificação. Na verdade, justificação, regeneração e santificação é a tríplice doutrina, né? É a ramificação da doutrina da soteriologia. Eu ensino isso no curso base de teologia, que a doutrina da salvação, ela tem um tripé, que é a justificação, regeneração e santificação. Tá? Então a santificação ela é ótima para a nossa vida, porque nos protege. Tá? Se você quer ser protegido por Deus e quer ser alvo dos benefícios de Deus, ame a santificação. O que é a santificação? A palavra santificação vem do grego ágios, separado. Você se separa para viver protegido, próximo a Deus, com as bênçãos de Deus. Letra B. Devido ao livre-arbítrio, que o ser humano não perdeu depois da queda, e a realidade da tentação, Deus pede a separação do mundo da desobediência. Então nós temos livre-arbítrio, tem a realidade da tentação, então Deus pede, olha, vocês têm capacidade para tomar essa decisão. Se separe do mundo de obediência, para o vosso bem. Tá? É como um pai que orienta o filho, porque sabe o perigo que está ali à frente. Confere lá 1 João 2 e 15. Se separe do mundo da desobediência, se separe dos desejos pecaminosos da alma e também dos desejos pecaminosos da carne. Se separem, meus filhos, para o vosso bem. Confere lá Lucas 9, 23 e Gálatas 5 e 24. Letra C. Deus não nos chamou, Deus, ele nos chamou para vivermos separados para ele. Deus nos chamou para a santificação. Isso é maravilhoso, é uma proteção para nós. Confere lá 1 Tessalonicenses 4 e 3. Deus nos chamou para nos separarmos para ele e espera esta separação em nosso espírito, que o nosso espírito se separe do orgulho, da exaltação, do ódio. Deus pediu para que a gente também separe a nossa alma para ele. Separar a alma do quê, pastor Rodrigo? Das coisas vãs, da mentira, da malícia, da exaltação. Separar a alma dessas coisas, da ira. E também Deus pediu, separe o vosso corpo. Tá? Do quê? Da sensualidade, da prostituição, dos vícios. Deus pediu, separe o teu espírito, separe a tua alma e separe o teu corpo. Onde é que está isso, pastor Rodrigo? Confere 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Deus pediu tudo isso. Por quê? Ele pediu para sermos separados, que está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, e que sejamos continuamente santificados pela sua palavra. Ele pediu tudo isso, está lá em João 17 e 17. Por que tudo isso, pastor Rodrigo? Letra D. É bom destacar que essa santidade, ela é posicional. Deus nos chama e nos coloca na posição de separados. Separados do quê? Da ira, da condenação, da maldade, da tristeza, para ficar próximo a Ele, protegido, com saúde, com paz, com alegria, com segurança. Então, a posição de santo gera muitos benefícios para nós. Só que é bom destacar, irmãos, que essa santidade ela é posicional. Qual é a diferença, pastor Rodrigo? Ela não está livre de pecados. Tem dois tipos de santidade na Bíblia. Santidade posicional. Nós estamos na posição de separados, mas não estamos imunes aos pecados. Tá? Pode acontecer pecados na santidade posicional. Confere lá 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10. A Bíblia diz que quem diz que não peca já está pecando. Então é quase que impossível deixar de pecar. A santidade posicional não nos deixa imune a pecados, porém são pecados involuntários.
E a outra santidade, pastor Rodrigo, a outra santidade chama-se santidade plena. Essa santidade plena, irmãos, não é para esse plano aqui. A santidade plena é só depois da glorificação, do arrebatamento, quando estivermos no reino de Deus. Aí haverá santidade plena sem qualquer tipo de pecado, seja voluntário ou involuntário, não haverá. Ok? Então aqui, porque tem crente que não sabe estudar sobre isso, ele pensa assim, não, mas eu não sou santo, jamais serei. Não, irmãos, tem dois tipos de santidade na Bíblia. A santidade posicional, e essa não nos deixa imune a pecado, pode ocorrer, mas desde que seja involuntário e sejam confessados, é perdoado. Mas nós somos santos. Eu até escrevi um hino, né, que dizia, seja santo, pois você não é daqui. Ser um santo é para mim, ser um santo é para ti, pois ser santo é para todos nós aqui. Então, ser santo posicional é ser separado para Deus. Isso é maravilhoso. Agora, santo pleno, aí a gente não consegue alcançar isso aqui na Terra, ok? Então não tem problema você chamar, como o apóstolo Paulo chamava, aos santos que estão em tal lugar, aos santos que estão na casa de fulano. Eu, quando vejo alguns irmãos e algumas irmãs, eu chamo. Pai do Senhor, meu santo. Pai do Senhor, minha santa. Daí os crentes falam, não, pastor, não me chame de santo porque eu tenho pecado. Não, você não sabe separar. Não estou te chamando de santo pleno. Estou te chamando de santo posicional. Eu digo, irmãos, tem gente que não sabe estudar e outros não sabem nem ensinar. Então, se você quiser fazer teologia, entre em contato comigo, a gente aprende, né? Em soteriologia, a gente esmiuça esse assunto e é muito prazeroso. Visão geral, refutamos o ensino progressista. Reafirmamos a autoridade da Bíblia, ensinando as doutrinas bíblicas e vivendo uma vida de santidade ao Senhor. Aleluia! Santidade posicional, tá? Viver para Deus. Pode acontecer um pecado ali ou aqui involuntariamente. Você não tem prazer nisso, confessa, alcança a misericórdia, é perdoado e vai ser arrebatado, vai subir no dia que o Senhor Jesus voltar a buscar a sua igreja. Vamos lá, conclusão. A Bíblia orienta a se afastar daqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia da mesma. Confere lá 2 Timóteo 3, 4 e 5. Bem-aventurado aquele que se separa para Deus, a fim de ter uma vida saudável e segura. Isso é a santificação, é tudo de bom. Filipenses 4 e 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E a dinâmica, como eu falei, você vai pegar uma caixinha, vai pegar todas as teorias desse movimento do cristianismo progressista, vai colocar na caixinha e vai fazer um aluno tirar, e ele tirando, ele vai dizer, por exemplo, ali em relação ao mito, né? Vai colocar ali, a Bíblia tem muitos mitos. Ele vai dizer, não, isso aqui é da teoria que acredita que tem mito na Bíblia. Então, para reforçar essas teorias, para ter conhecimento, para que a gente possa refutar. Ok? Que Deus abençoe os irmãos. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, tá? Você pode adquirir os slides, se torne um assinante, é muito barato, faz o plano trimestral ali, pode parcelar até em 7 vezes, dá R$7 e pouquinho. Baixa toda essa riqueza. Lembrando, leu esses slides, é um livro por semana que você estará lendo, né? São 4 livros por mês. Isso vai abençoar a tua alma e também teu cérebro. Um forte abraço a todos os irmãos, bons estudos e que Deus recompense a todos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.